Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá. Em que consiste o pacote Reprex? Reprex é uma versão abreviada de Reproducible Example. Então, a ideia é que a gente consiga criar exemplos reprodutíveis. Então, imagina que a gente está fazendo um código e a gente encontre um erro. Se a gente quiser pedir ajuda, é importante que a gente consiga passar para as pessoas que estão tentando ajudar a gente, seja num fórum, num grupo de Telegram, passar para elas como ajudar a gente, né? E na minha experiência respondendo essas dúvidas nos grupos, nos fóruns, essas coisas, é muito mais fácil responder quando a gente tem esse exemplo reprodutível, porque aí eu consigo copiar esse exemplo que a pessoa colocou, eu consigo reproduzir o mesmo erro que ela encontrou no computador dela, no meu computador. E a partir daí eu trabalho para entender qual que é o erro, resolver o erro e colocar lá a resposta arrumada. É a resolução, no caso. Então, primeiro eu vou abrir um script de R. E aí eu vou fazer algumas coisas que vão gerar erros eventualmente no Reprex e depois a gente arruma. Então, por exemplo, eu vou usar library tidyverse. Não tem um pacote chamado tidyverse, tá? Então eu vou fazer library flyer. Essa mensagem de erro significa que eu não instalei um pacote chamado tidyverse, tá, gente? Por incrível que pareça, porque eu atualizei o R recentemente. Então tá. Carreguei o dplyr e eu vou carregar o pacote dados e disponibiliza bases de dados. Aparentemente eu também não tenho pacote de dados instalado, então eu vou instalar aqui. Pronto, instalou. Eu vou colocar um hashtag aqui. Vou colocar isso aqui antes do dados, tá? Pra fazer um sentido, né? Então tá, carreguei a pacote de dados. Bom, então eu vou usar os dados Star Wars, que disponibiliza a base de personagens do filme Star Wars em português. E eu quero fazer um filtro. Eu vou propositalmente gerar um erro, porque é isso que eu quero mostrar no Reprex. Então, o meu erro é. Não, o filtro que eu quero é cor de cabelo igual a loiro. Se eu usar igual, ele vai filtrar corretamente. Mas eu quero gerar um erro proposital para a gente poder fazer um Reprex. Então, eu vou usar só o igual. Nesse caso, a gente tem que usar igual para ele saber que a gente está comparando alguma coisa. Então, a própria mensagem de erro já dá a dica de como a gente resolveria. Mas imagina que eu não entendi a mensagem de erro e eu quero mandar uma pergunta num fórum, num grupo, e eu vou perguntar isso aqui. Então, o que a gente vai usar é o Reprex Selection. Vou selecionar aqui, provavelmente vai dar errado, e vou clicar em Reprex Selection. Então, o que ele dá errado? Ele deu um erro e não é o erro que a gente quer mostrar. Então, uma das coisas que é importante é a gente quer fazer o Reprex. É muito importante a gente ver se o erro que está aparecendo no Reprex é o mesmo erro que a gente está encontrando, que a gente está com dúvida. Então, esse erro é diferente. Por quê? Porque ele não encontrou o pipe. O que acontece quando a gente. O que acontece quando a gente roda um Reprex? A gente cria, né, cria um ambiente separado que não tem nada para meio que simular como outras pessoas usariam. Então, não tem os seus objetos que estão carregados, não tem os pacotes que você carregou, enfim, não tem nada. Tudo você tem que colocar no código do Reprex. Então, ele não encontrou a função pipe. Então, você precisa explicitamente colocar isso dentro do Reprex para funcionar. Então, eu vou carregar uma gridR, que é o pacote do pipe. Eu vou colocar isso aqui dentro do Reprex e vamos ver qual que é o próximo erro. Então, tá. Ele falou que ele deu um erro de filter, que é um erro diferente do nosso. Isso é porque a gente não carregou o dplyr e aí ele tá usando o filter do RBase. Então vamos lá carregar o dplyr.
e dentro do código do Reprex e vamos ver qual vai ser o erro. Agora o próximo erro é o objeto dados Star Wars não foi encontrado. Então eu vou mostrar duas formas, tá? Uma das coisas é colocando o código de dados aqui. E eu acho legal quando a gente está fazendo Reprex e a gente usa um pacote que foi instalado do GitHub e a gente coloque o código comentado sobre como a gente instala. Porque se a pessoa não tiver esse pacote, também vai dar erro. Então é legal a gente colocar como que instala esse pacote. Eu seleciono Add-in Reprex Selection. Agora sim, a gente conseguiu o mesmo erro que a gente precisava. E isso é interessante no Viewer para a gente ver se no Reprex a gente está conseguindo o mesmo erro que a gente consegue no console. Então agora, isso aqui fica no meu Ctrl+C, Ctrl+V. Então, mostrando um exemplo aqui no fórum, no Discourse, se eu clicar em novo tópico, eu vou só exemplificar se eu estivesse fazendo uma pergunta. Aí eu posso escrever blá blá blá, minha pergunta, alguém me ajuda, e colar isso aqui. A partir do momento que eu colo, tudo isso fica de uma forma que outra pessoa consegue simplesmente chegar, copiar isso aqui, colar no console dela e executar e ter esse mesmo erro. Entendeu? É super legal. Mas tá bom, eu usei a base do Star Wars que vem do pacote de dados. E se eu não quisesse usar o pacote de dados, também tem como, só que é um pouquinho mais trabalhoso. Isso é útil quando você tem uma base de dados sua e você quer que as pessoas consigam usar. Eu vou fazer uma parte separada que não vai entrar no Reprex. Então, eu vou pegar os dados do Star Wars. A cor do cabelo é a quarta coluna. Eu vou pegar só as primeiras 4 colunas, tá? Então, select, nome. Eu quero selecionar as colunas de nome até cor do cabelo. Então, selecionei essas colunas. Só que eu também não preciso de todas as linhas, certo? Eu vou pegar só o head, porque eu sei que o head tem algum caso de loiro que vai dar certo se a gente arrumar o nosso problema, né? Então tá. Agora eu tô com uma base bem curtinha, de 6 linhas e 4 colunas. Aí, a partir disso, eu posso usar uma função que se chama deepHut. A função deepHut, ele pega uma base e apresenta pra gente um código pra gente criar essa mesma base. Então, aqui, ó, se eu colar, vocês vão ver que ele fala, tem a coluna nome, tem a coluna altura, tem a coluna cor do cabelo, tem a coluna... e tem a classe do objeto, enfim. Isso aqui, posso dar o nome de dados Star Wars e executar. E aqui a gente vê que criou um objeto com 6 linhas e 4 colunas. Então a gente tem um exemplo pequenininho da base que a gente precisa. Então aqui eu coloquei dados Star Wars. Vou escrever uma coisa aqui. E a base de exemplo. Vou colocar o carrega pacotes aqui. E aqui seria o código que gera o erro. Código que gera o erro. Então, eu vou apagar tudo isso aqui. Aí, eu posso reiniciar a sessão do R. Aqui eu cliquei e a base foi criada. Se eu executar isso, ele vai carregar o deploy or migrate R. E se eu clicar aqui, eu vou ter aquele mesmo erro. Então, eu posso selecionar tudo isso aqui. Clicar em Reprex Selection. Aí, ele vai criar um Reprex. Ele fala assim, cria a base de exemplo, carrega pacotes, carrega as coisas, e aqui gera aquele erro que eu falei que tá dando errado. E é esse erro que eu quero que as pessoas me ajudem a resolver. E aí ele fala, ó, o Reprex, o resultado do Reprex está no seu clipboard, que é o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, se eu tirar isso aqui e colar de novo,
Tá vendo que ele foi atualizado? Então aqui já é uma forma interessante que a gente consegue criar exemplos de coisas que dão errado no nosso código para a gente pedir ajuda.